Olá, meus queridos alunos da Escola Mário Quintana. Eu estou aqui para falar um pouquinho da nossa jornada que vai ocorrer a partir de agora do mês de abril, mas estamos fazendo o lançamento hoje. Eu não estou em Pelotas, por isso não pude participar diretamente aí com vocês, mas estou mandando esse vídeo para falar um pouquinho. E o tema da nossa jornada é o Brasil e as Copas, entre a história e as conquistas. Eu tenho muito prazer em anunciar esse tema por uma série de questões. Uma delas, por exemplo, é a paixão que nós brasileiros temos por futebol, e eu me incluo aí. Todo mundo sabe que eu sou colorado, né? Sou um torcedor da nossa seleção brasileira, sempre torci para o Brasil nas Copas e, como todos, né, estou esperançoso para que nós chegamos aí a conquistar o hexacampeonato. Mas eu vim aqui rapidinho falar um pouquinho das nossas outras 5 estrelas. Não se esqueçam que o nosso céu verde e amarelo é bastante estrelado. Nós temos aí uma série de conquistas de Copas do Mundo, somos ainda o país que mais venceu Copas do Mundo. E isso começou lá em 1958. A primeira Copa que o Brasil venceu foi a Copa da Suécia, em 1958, em que nós vencemos, né, pela primeira vez, numa época em que o Brasil era governado por um presidente chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. O Brasil naquela época vinha crescendo economicamente, o Brasil estava construindo suas primeiras indústrias, o Brasil tinha indústria automobilística naquela época, o Fusca começava a ser produzido aqui no Brasil, e o Brasil vivia um clima de euforia, de crescimento econômico, que veio se somar a espetacular conquista da Copa do Mundo. Naquela época não se via os jogos ao vivo, as pessoas tinham que ver os jogos posteriormente no cinema. Nós temos também, logo em seguida, a próxima Copa foi a Copa de 62 no Chile, em que o Brasil venceu também. Essa uma Copa numa época bastante conturbada da história do Brasil. Naquela época nós vivíamos ali o período muito próximo, anterior à ditadura militar. Naquela época quem governava o Brasil era um parlamentarismo, né? O Brasil tinha um presidente chamado João Goulart, mas o João Goulart estava como se fosse, vamos dizer assim, né, um presidente que estava no cargo, mas não tinha poder, porque o Brasil naquela época era parlamentarismo. O Brasil foi parlamentarismo por muito pouco tempo, entre 1961 e 1963, e justamente nesse período, em 62, lá no Chile, o Brasil estava com esta característica, com essa especificidade. Em resumo, era um período já um pouco mais conturbado. Nós tivemos no ano anterior, em 61, a campanha da legalidade. O clima estava meio que tenso aqui no Brasil naquele período, mas a Copa do Mundo acabou trazendo aí um pouco de alento para o pessoal naquele período. É importante falar que as Copas do Mundo são muito relacionadas com a política, porque elas ocorrem sempre em ano de eleição presidencial, já há algum tempo. Depois o Brasil, e na Copa de 62 uma curiosidade, né? O nosso maior craque da história do futebol mundial brasileiro é o Pelé. O Pelé jogou a Copa de 58 com 17 anos, depois na Copa de 62 o Pelé começou e se machucou, e ele acabou praticamente não jogando a Copa de 62, muito embora ele estivesse lá no grupo, mas ele se lesionou e naquela época as coisas eram mais lentas. Depois veio a Copa de 70, né? Na Copa de 1970 é uma Copa que o Brasil vinha para se recuperar depois de ter saído na primeira fase na Copa de 66. A Copa de 70 foi no México e o Brasil jogou a final contra a Itália. Dizem que o time de 70 era um timaço, eu não era vivo naquela época, mas já vi o tape dos jogos, era um outro tipo de futebol, e o Brasil foi muito bem. Em 1970, o Brasil vivia a ditadura militar já. Inclusive, naquela época, nós vivíamos o governo do general mais centralizador, o governo mais violento da história do Brasil, que foi o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Uma época de bastante perseguição, quaisquer pessoas que eram contrárias ou criticassem o governo brasileiro acabavam sendo perseguidos pelos militares. Muita gente foi torturada, muita gente desapareceu, então o Brasil vivia um momento conturbado naquela época. Passou-se muito tempo, o Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, desde 70 até 94. E em 1994, nós estávamos numa época de euforia e também de tristeza. Para quem não sabe, 1994 foi o ano que morreu o grande piloto brasileiro, Ayrton Senna, mas também foi o ano em que foi instaurado o Plano Real,
era o governo do presidente Itamar Franco, havia toda uma expectativa muito grande em relação a como o Brasil sairia dali para frente. O Brasil, que viveu uma inflação durante muitos anos, naquele momento estava se recuperando, e aquela seleção de Bebeto, de Romário, de Mazinho, né, de Tafarel, era uma seleção espetacular, e eu tive o prazer, tinha 13 anos naquela época, assisti todos os jogos. O Brasil foi show, um momento de euforia, a população associava o crescimento, a possibilidade de melhoria econômica com o Plano Real, mas também a população brasileira, um pouco ainda muito triste com a morte, com a perda do seu ídolo Ayrton Senna, viu naquela Copa do Mundo uma espécie de alento, né? Em 1998 nós perdemos para a França na final, apesar do Brasil ter ido bem na Copa, mas em 2002... o ano que estava se encerrando o período do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha sido eleito no final de 94, ficou como presidente até 2002, o último ano, ele largou a presidência 31 de dezembro de 2002. O Brasil naquele momento vivia um clima de descontentamento com o que estava acontecendo naquele momento e também de esperança. Não se esqueçam que em 2002 nós tivemos uma eleição em que o Lula acabou sendo eleito presidente. Ou seja, muita coisa da política naquela época, muita discussão política naquela época acabou ficando em segundo plano, porque o Brasil jogava a Copa do Mundo, uma Copa que foi entre o Japão e a Coreia, e o Brasil sagrou-se vitorioso, né, contra a Alemanha na final. Pessoal, nós vivemos um ano de bastante questionamento, de conturbação, uma época em que as pessoas discutem política como se fosse uma discussão de Grenal. As pessoas hoje em dia, ao invés de ouvir a opinião dos outros, se acusam, se criticam, e a Copa do Mundo, ela vai ocorrer num ano como esse. É muito importante que a gente preste atenção na Copa do Mundo pelo evento que ela é. O evento Copa do Mundo mobiliza bilhões, trilhões de reais, centenas, milhares de pessoas viajam para assistir esse evento. Esse evento vai ser na Rússia, mas muitas pessoas acabam contagiadas por esse clima de Copa do Mundo e se esquecem de muitas coisas que estão acontecendo no país. O Brasil, ele vive intensamente as Copas, e os políticos, as figuras ligadas a isso, eles sabem disso. Então é muito importante que nós festejemos a Copa do Mundo, que comemoremos as vitórias do Brasil. Se tudo der certo, vamos sair campeões mais uma vez, mas que continuemos olhando para o nosso país, que precisa muito de nós, precisa muito da nossa participação, e é por isso que esse tema foi escolhido. Ou seja, nós temos que pensar e saber que é um ano de Copa do Mundo, é um ano extremamente importante, mas ao mesmo tempo é um ano de eleição, é um ano em que a política brasileira está sendo colocada à prova. Depois de tanto debate, de tanta acusação, nós estamos começando um período, né, que pode ser fechado nessas eleições de 2018 como um futuro com grandes perspectivas, ou talvez o acirramento dessa crise. A Copa do Mundo tem que ser comemorada, tem que ser jogada, tem que ser festejada, mas também o momento histórico do país não pode ser esquecido. Tá bem, gente? Um abração para todos aí. Espero que vocês aproveitem muito a jornada, se dediquem muito. A gente tem que se dedicar para as coisas que a gente gosta, para que a gente consiga transformar essas coisas em sucesso. Um grande beijo do Teacher e nos vemos por aí. Até mais!